Oi, meus amores, linda tarde para vocês, tudo Fala, bem? minha gente, estamos chegando por aqui em mais uma tarde, coisa boa, em meio de semana. E aí, o cansaço já tá batendo ou ainda não? Não, Abinaldo, toma milhão aqui no corre-corre da semana, atividades aí do dia a dia. Que legal, um abraço para você que quem sabe tá descansando um pouquinho hoje, trabalhou ontem, folga hoje, né? Legal. Ou para você que tá na lida, correndo para lá e para cá, acompanhando a gente sempre também. Obrigado aí pela companhia. Muito bem. Amores, hoje nós vamos falar sobre adolescentes e delinquência. Por que que a gente vê adolescentes, jovens, mas especialmente na adolescência? Vamos focar por aí. O que que acontece nos relacionamentos, no seio da família? É a falta de família, é a falta de limites? Por que as crianças se enveredam por um caminho assim de delinquência? E hoje nós teremos momentos muito especiais para reflexão por aqui, não é? Verdade, Lucas Nascimento, ele fez uma reportagem na Fundação Casa e vai trazer para a gente uma matéria conversando com alguns desses adolescentes, entendendo, né, um pouco a história deles, o contexto qual estão inseridos também e muito mais. Tem a sua interação, tem a sua participação por aqui, contando como é a realidade aí na sua casa ou como foi, né, quando os filhos eram adolescentes, compartilhar com a gente também o seu conhecimento, sua experiência. Menino, lembrei de uma coisa. Sabe quem vai passar aqui pelo programa hoje? O Leandro Quadros. É verdade. Mas não tem nada a ver com delinquência, Não, não. muito pelo contrário. E como é que era a adolescência dele, será, hein? Menino era jogador de futebol, Era, né? era muito espivitado, jogador de futebol, mas hoje Leandro Quadros é referência de conhecimento na Bíblia Sagrada, apresentador do Verdade. Na Mira da Verdade, vai passar por aqui para justamente a gente conversar um pouco mais sobre a revista Na Mira da Verdade, que está disponível para você. Com certeza. E com a gente aqui para conversar sobre esse assunto, ela que conhece muito dessa área O assunto também, delinquência, né? Hã? O assunto É delinquência. o assunto delinquência, é. O assunto delinquência. Eu que entasquei o Leandro aqui no meio, mas vamos verdade. voltar ao tema. Voltando, né? Rosângela está com a gente por aqui. Ela que é Psicóloga. neuropsicóloga e também, né, tem um conhecimento grande nessa área Mestranda em de neurociência. adolescência, mestrando. É, e a especialização dela é em adolescente mesmo. Se eu Adolescentes. fosse você, ficava aqui para aprender tudinho. Fica com a gente aí, viu? Ah, meus filhos já estão grandes, mas e os netos, como é que estão, hein? Bora aprender mais aí pra gente poder ajudar outras pessoas Verdade. também, tá bom? Tá só começando o seu Entre Família, a gente faz aquela pausa, que é rápida, Pausa né? rapidinha, meus amores, até já. Oi. Oi, De estamos de volta. Uhum. A nós aqui, outra vez junto com você, né? Para podermos ter mais conhecimento nessa área aí de adolescência, essa fase que é uma fase... Desafiador. Desafiadoras, mas muitos dizem, é uma fase terrível, não suporto meus filhos adolescentes, mas calma, todo mundo já passou por essa fase. É uma fase decisiva também para muitas coisas na vida, decisões importantes são Como tomadas você na foi assim? adolescência, né? Você desafiou seus pais, porque na minha casa não teve espaço para isso. Não, lá também não, era crescer um pouquinho, O que é isso? Que adolescente? Que é isso? O que está querendo falar mais alto aqui dentro de casa, né? Mas a gente tem os nossos conflitos, né? Quando a gente é adolescente, tal, pertencimento aos grupos. E aí a gente se envolve com algumas amizades que podem acabar conduzindo a gente para caminhos aí para voltar depois, quando se consegue voltar, né? Mas é difícil de voltar, né? Então vamos falar sobre alguns que talvez tomaram um rumo difícil, um rumo contrário daquilo que era a vontade dos pais e é a vontade de Deus também. Mas que... Se desencaminham na vida, né? É Uso verdade. de drogas, violência. E é nessa vem com as más fase que companhias. geralmente se experimenta a primeira vez bebida alcoólica, drogas, A vulnerabilidade, a tentativa de se descobrir, de se identificar na vida. Então, é uma janela da vida muito importante. Amores, então, responde pra gente a seguinte pergunta. Aqui, ó. Você tem um filho com comportamentos que te geram medo de ele se tornar delinquente? Você tem medo de que seu filho enverede por um caminho que não é o caminho que ele deva seguir, justamente que vai trazer sofrimento, é delinquência, né? Enfim, roubos, como por exemplo, o Lucas vai na casa... Fundação Na Fundação Casa, na casa fundada, na Fundação Casa, e vai ali conhecer quem são aqueles meninos, de que família eles vêm. Tem família? Tem pai? Dizem que a presença do pai faz uma diferença absurda. Não sei, vamos perguntar para a Rosângela, tá bom?
Pois é, tudo isso e muito mais aqui no seu Entre Família. E aproveitando já o número, né, para você participar e interagir com a gente, 12983150249. Tem o QR Code aqui no cantinho da tela, abre a câmera do celular, aproxima ali e aí você já vai encontrar o nosso WhatsApp, deixar salvo aí para sempre participar com a gente. E tem YouTube também, participa lá pelo YouTube, tá assistindo pelo YouTube? Que legal. Já compartilha o link também no grupo da família, tá bom? Beleza? E agora é hora do quê? Lucas Nascimento, vem para cá, meu amigo, com notícias, informações aí, né? Direto do Mais Info. Daí, Luquinhas, tudo certo? Muito boa tarde para vocês, meus amigos? Boa tarde. Boa tarde para você também de casa junto com a gente. Adolescência boa? Foi boa, cara. Tranquila, não deu problema não. Meus pais contam que foi tranquilo. Não tem nenhuma história de recuperação da sua delinquência? Falou que foi muito tranquilo, muito de boa. Quero acreditar nisso, mas ó, foi tudo de boa por lá. Depois dá pra falar até com a minha mãe. E aí, como é que foi? Pra ela falar as verdades. É verdade. Tá tudo tranquilo, viu? Pessoal, mais informações. Agora a gente vai falar sobre um incêndio que atingiu uma fábrica no Rio de Janeiro, um incêndio de grandes proporções. Já vai trazer um pouco mais de informações sobre isso e também um outro acidente também no Rio de Janeiro, mas num dos aeroportos por lá, momentos antes de um avião sair com sentido à Fortaleza. Mas essa história, mais informações eu conto agora depois da vinheta. Eu já começo falando de um incêndio que atingiu uma fábrica de fantasias hoje pela manhã no bairro de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. Já vamos começar com algumas imagens, inclusive que foram cedidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mostrando um pouco ali da região. Tem essa imagem aérea falando sobre o acidente, mostrando como é que estava acontecendo. Pelo menos, pessoal, 21 pessoas ficaram feridas, 12 pessoas foram levadas ali para o hospital em estado grave. As informações que chegaram era que 100 pessoas estavam ali no local e parte estava dormindo, porque estava funcionando 24 horas. Eram fantasias que, inclusive, vão utilizar nessa época de carnaval. Então, o fluxo de trabalho estava grande por ali. Eles ainda falam sobre a demanda de trabalho que era grande. O local é de difícil acesso, principalmente para a passagem dos caminhões do Corpo de Bombeiro. Caminhão com escada, mais giros, não conseguiram chegar e se aproximar até o local. Foi necessário, então, utilizar outras escadas portáteis, para tentar chegar até as vítimas, que foram resgatadas até mesmo alguns minutos antes do fogo se alastrar para outros andares dessa fábrica. Mas agora eu quero convidar para que você veja comigo algumas imagens aqui. Essa imagem aérea que foi cedida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. É uma imagem aérea mostrando essa parte aqui do local. Aqui o prédio pegando fogo, você vê aqui a fumaça. Essa fumaça foi vista de alguns lugares da cidade. Você vê que as ruas são bem estreitas, por isso a dificuldade até dos carros dos bombeiros chegar. Tem uma parte bem aqui na frente que é onde eles conseguiram ter um pouco mais de acesso, mas para poder chegar até o prédio foi difícil. Eu vi outras imagens de algumas pessoas que estavam no prédio tentando chegar até as janelas ali para tentar uma sensação um pouco melhor, porque estava muito, logicamente, pegando fogo ali de grandes proporções e estavam na janela. Então os bombeiros tiveram que subir pelas casas aqui ao redor, os comércios ao redor, para tentar fazer esse primeiro resgate. E até mesmo, lógico, eu vi algumas imagens dos bombeiros passando por ali, tentando acesso. Então, os carros de bombeiro, que são os maiores, tiveram essa dificuldade para poder acessar esse local. Mas a história, ela continua, né? Porque, um prédio desse, como é que funciona? Tá em tanto trabalho, ficavam 24 horas trabalhando, eram vários turnos ali, era um período de grande trabalho. A investigação vai continuar para tentar saber de fato o que aconteceu. Foi criminoso, não foi? O que levou esse incêndio para esse prédio? E algumas informações começam a chegar, principalmente por conta tinha autorização para funcionar, já tem uma informação de que não tinha o alvará do Corpo de Bombeiro, já começa aí, não prestava então ali a segurança para aqueles trabalhadores. Existia o alvará para estar funcionando? Também é uma questão que está sendo investigada. Até então parece que as informações são que não. E até a inatividade na Receita Federal. Então começa-se uma investigação, porque é um incêndio envolvendo ali muitas pessoas, 12 pessoas estão em estado grave no hospital por conta disso, então toda manhã foi mobilizado para apagar essas chamas. Elas foram já apagadas, estão no rescaldo, né? Os bombeiros trabalhando ali para manter tudo apagado,
só que ainda se fala sobre vidas. O que levou? Estava aberto ali, funcionando há muito tempo, tinha autorização, não tinha autorização? Essa é a investigação que fica agora no momento. Verdade, né? E aí são materiais bem inflamáveis, né? O fogo se alastra rápido e tem que ver essa questão. Bom, a polícia, a perícia, enfim, vai investigar agora saídas de emergência, os alvarás, né? Se estava tudo certo ou não. Mas geralmente isso ocorre por falha humana, né? Às vezes é uma instalação mal feita, um descuido, um curto-circuito que traz uma faísquinha e acaba trazendo problemas ali, enfim. Até as primeiras informações foram que não tinha até o alvará, não tinha extintores nem as mangueiras ali para caso acontecesse o que aconteceu. A empresa não está inativa no caso, está inativa na Receita Federal e não tinha certificação dos bombeiros que garantiam a segurança para os trabalhadores. Até então, essas informações que chegaram de pronto ali, a investigação vai ser feita para saber de fato o que levou esse incêndio. Lamentável. Seguindo com mais info, então, agora eu vou falar sobre um avião que colidiu com um carro ao decolar na pista do aeroporto do Galeão, que fica no Rio de Janeiro também. Isso aconteceu na noite de ontem. A aeronave ela tinha como destino Fortaleza, o piloto teve que interromper a decolagem. Inclusive, a gente também tem um vídeo para poder mostrar, são alguns vídeos que foram gravados pelas pessoas que estavam ali no avião, no momento de descer, e até mesmo uma foto para poder mostrar como que ficou esse carro e até mesmo o avião, compartilhar com você também. Esse aqui é o carro, depois que o avião passou por ele estava prestes a decolar. Inclusive, eu estava assistindo até uma entrevista de uma das pessoas que estavam ali pelo avião, estava no avião, falou que parecia que era momentos antes da decolagem, quando sentiram um solavanco ali. A gente tem outro vídeo para poder mostrar e também ficar um pouco mais claro essa notícia. Essa daqui é a parte de baixo do avião, depois que ele atingiu esse carro, que estava parado no meio da pista. O avião saiu para decolagem, teve a autorização para poder decolar e bateu nesse carro. Tem um outro vídeo também que mostra... Esse é o momento que eles estavam descendo ali do avião, o avião parou, o piloto conseguiu parar, falou sobre a segurança ali e depois pediu para os passageiros descer. E esse vídeo aqui, foi gravado na decolagem. Nesse momento ele mexe, foi por quando ele estava para decolar e ele bateu nesse carro que estava parado no meio da pista. Em nota, a concessionária Rio Galeão, que administra ali o aeroporto, informou que houve sim um incidente sem vítimas e falou sobre esse carro que estava no meio da pista. Todos os passageiros foram retirados, não tem vítima. Uma das informações que eles compartilharam também foi que os passageiros eles foram realocados em um outro voo para quem quis, logicamente, voar logo em seguida, ou então quem quis esperar por um outro dia, eles foram levados para um hotel, oferecido alimentação para poder esperar. Isso aconteceu ontem por volta das 10 da noite. Um outro susto. Então eles estavam avisando, teve autorização para poder decolar, eles saíram, quando sentiram ali próxima à decolagem um certo alavanco assim, porque tinha batido em alguma coisa, no caso era um carro da própria concessionária que fazia ali a segurança do aeroporto e esse caso também está sendo investigado. Isso é o que a gente pode chamar de incidente, mas que poderia ser um grave acidente. Puxa. E nesse começo de ano, aliás, desde o final do ano passado, que avião não sai da pauta, né? Os sustos ou mesmo os grandes acidentes com muitas mortes, como tivemos em outros países. E aí, mais esse, encontrar um carro parado. E assim, o nível de segurança no aeroporto é muito alto. E para que esse carro tivesse ficado parado ali numa pista, é alguma coisa assim que não acontece normalmente. Mas, mais uma vez, o avião aí. Gente, você que aí do outro lado tem medo de voar, agora vocês devem estar com mais medo ainda, né? Até quem não tinha, né? Já fica... Não, eu tô bem. Tá bem? Tô bem ainda. Lá eu em ainda casa, tô não. confiante. A Eliane e o Samuel sempre gostaram. Viajar. Aí o Samuel ontem, né? Ele, pai, eu tô começando a ficar meio... com medo de viajar de avião. Falei pra ele, não, fica de boa, tá tudo certo. Guarda Deixa pra só você o pai aí. com medo. Eu tô ainda super corajosa para viajar, tá tudo bem. Mas enfim, Lucas Nascimento, muito obrigada e até a próxima, que ainda volta hoje com mais informações e a sua interação aí de casa na boca do Lucas Nascimento. Deixa lá o seu recado pra gente nas redes sociais. Estamos lá no YouTube, por exemplo, vai lá e também convido você para se inscrever no nosso canal, que é o consultório de... é o Entre Família NT. Também tem o consultório de família, né, gente? Óbvio. Luquinha ainda volta. Mas, por agora, nós vamos receber a Rosângela Moraes. Como já dissemos, ela é mestranda em
ciências, ela é neuropsicóloga e a especialização dela é justamente em adolescentes. Ela adora tudo que envolve esse universo dos adolescentes, não é, Rosângela? Seja muito bem-vinda mais uma vez, bom recebê-la. E não somente ter o conhecimento técnico, profissional, de formação, mas esse amor que você tem, esse olhar carinhoso, generoso com as famílias e os adolescentes, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, posso fazer um pedido? Agora. Eu tô me sentindo tão em casa, sabe? Mas Você tá, porque é entre em família casa. o nome desse família, encontro. né? Mas para a gente falar sobre adolescência, eu preciso convidar todos vocês a se despir do universo nosso de adulto. Não tem como, eu já adianto, não tem como falar sobre adolescência com a visão de adulto. Então, para nós entendermos a adolescência ou essa conversa tão bacana sobre essa temática, é muito interessante que nós mergulhemos no universo deles. Senão, nós não vamos atingir nem emocionalmente e muito menos em conhecimento. Então, esse é o meu primeiro pedido. Para a gente poder, se sabe, mergulhar mesmo nesse universo. Lembrar da nossa adolescência. Lembrar da nossa adolescência. Isso. Fala aí. Perfeito. Fala aí. É assim mesmo. Para a gente poder conversar sobre um tema que é de suma importância, é muito relevante, né? E a gente precisa conversar mais sobre Quando isso. você traz isso, você traz junto que nós nos comportemos de alguma maneira mais favorável a essa aproximação? Por exemplo, o jeito de vestir, o jeito de, sei lá, da galera. O adulto vai descer aqui para esse universo, não fica forçado. Do que você está falando? De a gente se despir de ser adulto para mergulhar nesse universo? Porque Lembrar você de sabe quando a que isso gente era. acontece. Lembrar, mas assim, eu vejo assim, numa linguagem assim, adulto, meio que assim, e aí galera, e você olha assim, amigo, não, tá feio isso aí. Para o que tá adolescente, feio. para que tá feio. E o adolescente, você está querendo me enganar? Você não tá comigo. Você está fazendo de conta. Não sei, eu acho às vezes meio ridículo. Gente, para eu poder entender infância, eu não preciso infantilizar, certo? Isso! Para eu poder entender a adolescência, eu não preciso me vestir como um adolescente. Não preciso me portar como um adolescente. Quando nós fazemos esse convite, é para que nós podemos tirar os nossos preconceitos em relação à adolescência. Por quê? Quando nós atingimos a uma certa maturidade, quando nós entramos na fase adulta, os nossos pensamentos são muito diferentes do adolescente. O nosso comportamento, ele fica bem longe de um adolescente, comportamentalmente falando, né? E às vezes, quando a gente vai conversar com os pais, ou vai conversar nas pertenças religiosas, ou com as escolas, é como se o discurso fosse o mesmo sempre. Eu trabalho nessa área desde 2002 e é o mesmo discurso. Então, eu chego, o adolescente é insuportável, posso usar essa linguagem, mesmo que seja muito triste? Insuportável, terrível, ninguém mais aguenta. Então, nós já carregamos tanta raiva, mas é raiva mesmo, sobre o adolescente. Isso não vai trazer mudança significativa para a vida do adolescente, vai trazer raiva para esse adolescente e um distanciamento dos pares. Então, quando eu disse para nós estarmos abertos a esta conversa, é podermos tirar alguns preconceitos. E eu queria que este fosse o espaço mesmo, de alguns mitos, de alguns preconceitos que a gente carrega, e até mesmo o que fizeram conosco. Né? Este olhar de eu sou superior, você não sabe nada. Então, hoje a gente podia entender um pouquinho como isso funciona. Boa, Rosângela. Muito bom, muito bom. Gente, a gente está só começando aqui, viu? É só o start para a gente poder entrar nesse assunto tão bom, né? Para poder falar. Quantos não lembram aí da sua adolescência, né? Adolescência, fase boa demais. Mas eu quero aproveitar, antes de chamar o intervalo, e te chamar, se você não pediu ainda, pedir a sua revista Na Mira da Verdade. Deixa eu colocar do lado de cá, bem pertinho dessa outra. Revista Na Mira da Verdade. Gente, está sensacional esse material preparado pelo professor Leandro Quadros, junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo. Material que vem ao encontro aí das nossas necessidades de se aprofundar mais nos temas da Bíblia. Por exemplo, um dos temas que vem trazendo aqui, como podemos falar, será que nós podemos falar com os mortos?
Já ouviu isso? Alguém que falou, puxa, mas o fulano falou ali coisas que só o meu pai que morreu sabia, ou só minha tia que morreu sabia. Então, ele deve ter falado ali no ouvido. Os adolescentes mesmo, né? Tem tantas dúvidas que permeiam a mente deles aí em relação a tantos assuntos, até mesmo sobre a morte, que alguns até querem assistir um filme de terror, algumas coisas assim para saber, entender como é que funciona. E outro assunto aqui também, dom de línguas vem de Deus? E que dom de línguas é esse? Ele está tentando falar aqui a língua dos adolescentes, é difícil. E agora, a língua do céu, qual é a língua dos anjos? A gente fala a língua dos anjos, uma língua diferente que ninguém à nossa volta entende, nem a gente sabe o que a gente está falando, né? Será que isso aí é o verdadeiro dom de línguas? O que é, será, né? Você anda falando? Não, eu não. Assim, nem a gente entende? Não, a gente quando os outros falam, né? Ah, não, quando os outros falam, né? A gente não entende, Mas, enfim, minha gente, é isso, tá? Quer saber o que a Bíblia diz realmente? O texto dentro do seu contexto, não fora, né? Então, peça aqui a sua revista Na Mira da Verdade, a gente envia gratuitamente para você. Entre em contato pelo 12982444449, esse é o WhatsApp, mas se preferir falar direto com a nossa equipe por telefone. Abinal, eu gosto de algo mais pessoal, conversar com os atendentes lá. Então liga no 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21 e peça agora mesmo, chega de graça na sua casa, nem frete você precisa pagar, viu? Presente dos Anjos da Esperança e da TV Novo Tempo para você. Combinado? Você falou chega de graça, me deu aquela entonaçãozinha, para de graça e também, liga agora pra gente. Também. Para de graça, dizer, para. eu deixo para depois. Não, para de graça e liga agora no 12 21 27 31 21, porque não tem boleto junto. Qual é o nosso interesse? Da Leide, por que você, a Binal, a Leide, todo mundo na Novo Tempo, fica toda hora, ligue, peça seu estudo bíblico. É que você não deve estar acostumado de que alguém o tempo inteiro diga a você que tem algo aqui, que é muito precioso e nós não estamos vendendo, nós estamos entregando para você a oportunidade de você aprender sobre aquilo que é mais precioso, o tesouro que Deus deixou na terra, o conhecimento da palavra, e com temas assim que tem sido confusão para minha gente. Então, para de graça, liga para a gente, não vai pagar nada por isso para você receber em casa Na Mira da Verdade. Daqui a pouquinho tem Leandro Quadros aqui conversando com o Abinal Júnior. Nós voltamos com você, é o tempo de você ligar, até já. Está acontecendo alguma coisa, tem algum comportamento do seu filho que tem sugerido a você um medo de ele cair para a delinquência? Quem sabe, assim, o uso de drogas, você já teve esse medo por causa das companhias? O comportamento dele, de alguma forma, tem sido alguma coisa que te preocupa? Quem sabe roubando em casa, pegando as coisas, dinheiro da mãe, do pai, você não sabe como fazer, ele está violento, agressivo, o que está acontecendo? Pegou alguma coisa da avó? O que está acontecendo por aí, né? Tem alguma dúvida? Manda pra gente no 98315-0249. A Rosângela Moraes, que é especialista no cuidado aos adolescentes e a saúde mental, está aqui com a gente para responder a sua pergunta, tá? Estamos te esperando. Abinal. Pois é, Lucas Nascimento, ele foi à Fundação Casa, onde ficam alguns adolescentes ali, para conversar com eles, entender um pouquinho da rotina, os acompanhamentos que eles têm também, né, para mudança de vida, conhecer algumas realidades também. E a gente acompanha essa reportagem agora. Para quem leva o esporte a sério e quer ter resultados, sabe que a disciplina precisa estar presente dentro e fora das quadras. É tipo um jogo de futebol. É equipe, troca de passe, escutar o treinador e apoiar os parceiros. Essa galera sabe bem o que é isso. É que o jogo pra eles começou faz tempo. A ideia é vencer o campeonato da vida e não importa o tamanho do adversário. E o treino acontece aqui na Fundação Casa, uma instituição que atende adolescentes que cometeram atos infracionais no estado de São Paulo. A Fundação Casa ela tem um papel fundamental na vida desses adolescentes, né? A gente tem um foco no trabalho na educação deles, né? Somos executores de medida e assim que esse adolescente chega ao nosso conhecimento, ele recebe um atendimento multiprofissional, isso em todo o estado de São Paulo. As equipes fazem todo um planejamento educacional, psicológico, assistencial, saúde e de segurança.
dentro desse espaço. Então, a partir daí, a gente tem um olhar qualificado desse menino, dessa menina, do que eles precisam de acompanhamento junto com sua família, que esse é o pontapé inicial para o cuidado deles dentro da Fundação Casa. Então, hoje a gente está com 32 adolescentes, 24 adolescentes já no ensino médio, 3 concluintes e média de 6 ou 7 ensino fundamental. E a gente trabalha a empregabilidade com esses jovens. Aqui não é possível a gente fazer o pós-medida por conta da gente não ter a extinção de medida, a gente só tem LA, então nosso foco é encaminhar para o mercado de trabalho. Aí, por exemplo, nesse momento a gente tem umas 6 indicações de entrevistas de trabalho para os próximos dias. Até o mês passado a gente tinha 5 adolescentes trabalhando, foram desinternados, e agora a gente está recomeçando um processo de entrevistas e possíveis contratações. Deu para perceber que por aqui treino não é só treino, é jogo. No estado de São Paulo são 97 centros de atendimento. Este daqui é um dos 7 que fica entre o litoral norte e o Vale do Paraíba. E cada adolescente não é apenas mais um número, existe um atendimento personalizado. Assim que o adolescente chega no Casa Tamoios, nos próximos 45 dias é elaborado o PIA do menino. Cada adolescente tem seu plano individual de atendimento, que se chama PIA, onde nele são traçados as metas e o objetivo de cada adolescente dentro da medida. Aí é toda a equipe trabalhando, assistente social, a psicóloga, o agente de apoio que está lá dentro, o professor de educação física, a pedagogia, a área de saúde. Todos eles fazem parte. Importante da educação a gente apontar que são os mesmos professores que dão aula no Estado. No governo do Estado de São Paulo são os mesmos professores que vêm para a Fundação Casa. O que coloca esses meninos no mesmo patamar de quem está no Estado. Então, o adolescente, assim que é desinternado da Fundação Casa, ele não perde nada. Ele vai, se ele estiver no segundo ano do ensino médio, por exemplo, ele vai dar a mesma continuidade na escola da matéria que ele estava vendo aqui dentro da Fundação Casa. E quando o treino é levado a sério, o resultado vem. Eu conversei com alguns adolescentes, mas por medida de segurança, não vamos identificá-los. Mas as intenções de cada um estão bem claras. Quando nós estávamos no mundão, não ligava, mas quando cai aqui dentro ajuda bastante a mente, pra você adquirir as coisas. Fique nos cursos ajudando a ganhar bastante conhecimento, ficar com a mente mais avante, estudar, igual eu passei de ano, fui pro segundo colegial. Também eu tô fazendo a entrevista pro serviço de ambiental também, a diretora, o senhor Alessandro já entregou meus currículos, mandou meus currículos pra empresa. Também tá conseguindo o serviço o mais rápido possível, quando sair lá fora. Colocou os cursos no meu currículo, colocou todas as coisas certas. Vários agentes, né, que incentivam a gente, né, para nós não ficar aqui só passando mais um tempo da nossa vida, para tentar fazer as coisas que se nós não tivesse que nós não ia fazer, nós ia estar largando de mão, nós ia estar fazendo outras coisas. Aqui mesmo tem a senhora Ivanilda, que ajuda nós bastante a correr atrás desses negócios de estudo. Tem os agentes da segurança também, quando nós não está muito bem, vocês incentivam a gente também. Vários agentes para ajudar nós, para não estar desanimando, né? E sabe o que faz a diferença? É a torcida. E aqui dentro tem, eles contaram. Mas a torcida lá de fora, essa pode ser decisiva. A família é convidada para passar um dia com o adolescente aqui. Além das visitas aos finais de semana, ela acompanha a aula junto com o seu filho, acompanha uma atividade esportiva, uma atividade cultural. Isso traz um fortalecimento desses laços entre adolescente e família. Houve esse planejamento, que eu não tinha uma convivência com meu pai. A fundação articulou, trouxe meu pai mais para perto de mim, tudo. Ajudou bastante a confortar o coração também. E é bom, é uma experiência top. Lá fora o placar da vida não agradou em nada. Para alguns o jogo já estava até perdido. Era rebaixamento na certa. Mas quem diria que a função daqui era ser casa? Time para preparar para um campeonato que só está começando. E quer saber a real? Dessa vez tudo indica que o jogo já está ganho. Quando eu vim pra cá não tinha nem projeto de vida. Agora eu já tô quase terminando assim minha caminhada, o que eu tenho pra ficar aqui, já tá quase acabando. Quando eu saí daqui eu já tô puta mente, quando eu entrei eu já não queria saber de nada, eu queria sair e voltar a fazer o que eu fazia.
mas agora eu mesmo já tô querendo fazer outras coisas, tô pensando em trabalhar, já fiquei de maior. Tô pensando em trabalhar, fazer um projeto aprendiz, fazer uma faculdade e me profissionalizar em algum negócio legalzinho pra mim ter outra vida, né? Mudar de vida ali. É um recomeço mesmo, sair daqui com um recomeço novo mesmo. Eu converso com alguns adolescentes assim e falo pra eles, eu só volto pra cá se for pra trazer a palavra de Deus. Só volto pra cá pra trazer a palavra de Deus. E é isso que eu quero voltar pra cá pra trazer a palavra de Deus. Pra mostrar pros moleques que se você querer, tem oportunidade. O mundo tem oportunidade pra qualquer um. Não importa o que você fez, não importa o que você vai fazer, sempre há oportunidade pra mudar. Obrigada, Lucas. Lindo, hein? Reportagem incrível. Parabéns, Lucas. Acontece que, às vezes, ao voltar para casa, o ambiente não favorece, a depender de onde eles vêm, não é, Rosângela? Porque ele continua sendo um adolescente vulnerável, passou por uma instituição que, claro, ofereceu ali meios de ele se recuperar como estudo, mas o ambiente ainda vai continuar pesando lá fora, né? Sim, achei muito interessante a fala do último entrevistado, em que ele diz o seguinte, não importa o que aconteceu, pode ter expectativa lá fora. E aí um outro disse o seguinte, faltava para mim projeto de vida. Quando nós olhamos para esse cenário e a gente vê que 74% dos adolescentes que estão cumprindo medidas são meninos negros. Quando nós olhamos o índice de pobreza, nós vemos que a grande maioria também é pobre. Quando nós olhamos que falta educação, que falta saneamento básico, que existe uma estrutura, eu não estou justificando, eu estou dizendo do cenário que também a gente encontra. Um cenário que não batalha a favor, um cenário que faz com que esses meninos e meninas acreditem que não há expectativa de vida. Essa fala que não há projeto de vida, para mim, ela é muito forte. Nós ensinamos projeto de vida para uma criança, nós trabalhamos com projeto de vida, pai, mãe, escola, sociedade, quando eles ainda são bebês. Vamos trabalhando com a questão de regulação emocional, com a questão do controle inibitório, vamos trabalhando com aquilo que é legal para si, aquilo que é legal para o outro. E quando falta isso? Então, este olhar à volta desses meninos e meninas para uma sociedade que muitas vezes não vão aplaudir, não vão acolher, pode realmente levá-los ainda mais para um campo de desespero, não tem alternativa nenhuma. Então, duas falas entre a matéria fantástica, ficou a questão do projeto de vida e quando eu saio eu preciso que tenha alguém, sim. Eu vou ali conversar com o Marcos Henrique, que é advogado, para a gente continuar aqui na compreensão desse universo dos adolescentes que caem na delinquência. Marcos Henrique vai conversar com a gente online. Eu já vi que ele está dentro de um carro, provavelmente indo a serviço em algum lugar, não sei, entre casa e trabalho. Marcos, cadê você? Vem para cá. Isso mesmo? Para onde você está indo aí? Tudo bem? Nós estamos aqui agora no centro de São Paulo, deslocando ali da cidade de Tatuí para uma reunião que nós teremos aqui no início da tarde aqui. E é um prazer muito grande estar com vocês. Obrigada, Marcos. Quais são os fatores que você, como advogado e trabalhando junto às famílias, identifica que sejam fatores que aparecem mais fortemente no caso de adolescentes delinquentes? Sem sombra de dúvida, a gente percebe que um dos grandes fatores que incentivam a delinquência é o meio em que ele está inserido, né? Nós percebemos que há uma grande dificuldade, principalmente do Estado, em favorecer ou propiciar elementos suficientes para que esses jovens estejam inseridos em ambientes ou em capacitações para que ele tenha condições de se desenvolver ou ter relacionamentos que sejam relacionamentos que criem conexões melhores para eles terem perspectiva de vidas melhores. Então, sem sombra de dúvida, a gente percebe que a falta, né, de condições ou a falta de instrumentalização para essa juventude favorece e incentiva, de certa forma, né, a delinquência que nós estamos vendo de uma forma sistematizada. Marcos, como identificar alguns sinais de que o adolescente
pode seguir um caminho que desvirtua o seu propósito? Porque assim, as famílias podem, nós acompanhamos muito disso, da preocupação, né? Quero que meu filho dê certo, eu quero que meu filho dê certo. Mas tem alguns sinais que apontam que os pais devem proteger, não somente os pais, porque às vezes todos estão vulneráveis numa situação como uma destas que você citou, mas como outros podem se envolver, igreja, sociedade, que identifique no jovem e o tire dessa direção que talvez venha a tomar. Daleide, há uma preocupação muito grande quando nós percebemos, né, que o jovem ele começa a ficar mais introspectivo, né? Ele deixa de se relacionar com os pais, com os familiares ou com os membros da sua família ou pessoas que eles tinham um relacionamento mais comum na sua infância. Quando ele começa a se distanciar, isso já é um sinal de alerta, né, para que aqueles que estão mais próximos desse jovem comecem a identificar os próximos passos, que seriam as companhias que ele acaba tendo, voltar muito tarde da escola ou saindo da escola, não voltando ali para a sua casa. Isso começa a identificar o grupo de pessoas com quem ele está se relacionando. Isso já dá alguns sinais de que esse jovem está começando, né, a trilhar um caminho que pode levar à delinquência. O que você entende como estratégia para trazer esses meninos e meninas de volta? Quem se envolve? Olha, Darleide, não tem nada melhor do que nós criarmos ambientes propícios para poder ter uma escuta ativa. Você criar uma ambiência onde esse jovem, esse adolescente, ele tem a possibilidade de poder expor o que ele pensa, os seus sentimentos, as suas dificuldades, mas expor de uma forma franca, aberta, sem uma retaliação, para que ele possa ter condições de entender que todos nós, em algum momento da vida, passamos pela mesma fase que eles passaram, com as mesmas dificuldades que eles tiveram, com as mesmas preocupações que eles tiveram. Então, a partir do momento que a gente cria ambientes favoráveis para ter uma escuta ativa, isso dá uma possibilidade imensa de nós podermos não só limitar a influência, né, da delinquência na vida desse jovem ou do seu entorno, como também abrir portas para um potencial muito maior, abrir portas para poder ele adentrar a um universo de possibilidades muito maior. Muito bom. Te agradeço muitíssimo, Marcos, por fazer essa paradinha aí para conversar com a gente, para interagir, para deixar esses recados importantes para a vida, para as famílias. Muito obrigada, que Deus abençoe e até um próximo encontro. Amém. Muito obrigado a vocês aí pela participação. Um abraço. Abraço. Amores, aproveito daqui mesmo para lembrar que um dos meios que nós temos para trazer os nossos filhos para perto da gente é criar, por exemplo, ambientes em que haja discussão saudável sobre temas nos quais a gente possa se aprofundar e todos possam participar, os pais chamarem os filhos para ler um livro juntos e discutir a respeito, para fazer um estudo bíblico, por que não? Talvez você pense ser alguém que vai pedir um estudo bíblico como esse, o Na Mira da Verdade, para estudar para o seu conhecimento e depois você falar a outros, para os seus filhos. Mas que tal você usar a estratégia de reunir os seus filhos, que seja um, que sejam mais, que tenham outros juntos, para que vocês estudem juntos, sabe? Assim, pegar a Bíblia e assim, olha, a primeira lição vai tratar sobre como estudar a Bíblia. Aí eu vou ler aqui, vou dizer o texto bíblico. João, você abre sua Bíblia no texto X? Ah, mamãe, nem sei como é que eu procuro aqui? Vai lá e ajuda. O irmão mais velho ajuda o mais novo, enquanto vocês vão estudando a Bíblia. E aí nós estamos tirando nossos filhos das telas, das más companhias, oferecendo para eles a oportunidade de despertar a curiosidade para temas novos, como os temas bíblicos e profundos, que são questionamentos que vão levantar a eles novas dúvidas, com novas perguntas, vai despertando neles o interesse de se aprofundar no estudo da Bíblia. Que tal? Ligue agora para a gente e peça o seu, que não é só para você, é para toda a família. 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Você e a sua família na mira da verdade. Abinal. Muito bem, sabe o que é bom também para você até ter uma mente mais pensante? Beber água.
viu? Beba água. Eu descobri isso, Darleide, até me corrija se eu estiver errado, viu, doutora? Que diz que a água, nosso cérebro, ele é composto de bastante líquido, né? E se a gente bebe pouca água, o cérebro não fica hidratado, a gente pensa pouquinho, fica o pensamento fraco. Então você vai beber uma água, pegar o telefone, ligar pra gente, pedir a sua revista, aí você vai conseguir estudar. Tudo isso para poder estudar bem, viu, Darleide? Essa é a ideia, você beber água e estudar a nossa revista Na Mira da Verdade, tá bom? Depois do intervalo, o professor Leandro Quadros vai estar por aqui para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre alguns assuntos e respondendo perguntas que o telespectador mandou pra gente. Daqui a pouquinho. Amores, a Rosângela Moraes continua aqui com a gente, neuropsicóloga, mestranda em neurociências, especialista na saúde mental dos adolescentes, e a conversa vai continuar. Mas nesse bloco nós vamos dar uma atenção toda especial ao Na Mira da Verdade, porque está chegando Leandro Quadros para bater um papo com o Abinal Júnior, ele que esteve comigo no consultório de família, está comigo nessa semana no consultório de família, porque o que tem de mais novo por aqui pra gente é isso aqui, ó, esse tesouro chamado Na Mira da Verdade. 10 lições com perguntas das mais complexas, com um estudo profundo da Palavra de Deus nas mãos de Leandro Quadros, que é jornalista, é mestre em comunicação, doutorando em teologia, né, Abinal? Com você. Pois é, isso mesmo, viu? Ele que é jornalista também, tá junto com a gente por aqui para tirar algumas dúvidas, né, professor Leandro Quadros? Caro Abinal. Prazer te receber. Prazeraço estar aqui com você, com Darleide, Rosângela, Obrigada. tudo bem? Muito prazer estar com vocês aqui. Obrigada, querido. Seja bem-vindo à nossa casa. Não é assim como o Vida e Saúde, que eu vi que ele e o Tito estiveram lá no Vida e Saúde e tinha uma mesa aqui, ó, com um monte de comida lá. Mas isso aqui tá maravilhoso. No Na Mira não tem nenhum biscoito, imagine. Mas é com todo carinho aqui, viu? Um bolo, um suco, e esse bolo é gostoso. Enquanto a gente vai falando, a gente pode comendo também, Tá viu? bom, meu amigo. E eu quero até, professor Leandro, não vou te colocar na mira ainda, viu? Mas eu conversei com o Tito essa semana, foi mais no começo da semana, acho que segunda-feira, a gente até fez um bate-papo lá com o Tito para entender como que começou o programa Na Mira da Verdade, né? E ele falou que veio a ideia tal, ele jogou essa proposta pro então diretor da TV, pastor Odailson, sem falar contigo antes. E ele chegou, ó, tem um programa a gente fazer, papapá, topa. Você topou assim de cara, Leandro? Rapaz, eu topei de cara, vou te explicar o porquê. Deus, na bondade dele, ele já vinha me preparando para fazer alguma coisa nesse sentido, porque na época eu trabalhava na escola bíblica respondendo dúvidas, mas em todas as igrejas que eu ia, eu fazia um tirar dúvidas à tarde, despretensiosamente. Então eu marcava um JA, né, um programa de jovens, chamado Jovens Adventistas, né? Então eu fazia aquele programa e tirava algumas dúvidas. Então aí quando ele me falou isso, eu pensei, nossa, então pode ser que eu faça a mesma coisa que eu fazia nas igrejas, vou fazer na televisão. Vamos ver o que vai dar, não é? E deu bom. E deu bom. Deu bom demais, né? A diferença é que eram milhares de pessoas assistindo, milhões, né? Ao mesmo tempo. Então já, agora 2025, são 16 anos. 16 anos. Do programa Na Mira da Verdade. E a gente vê que as pessoas que acompanham sempre amam, são apaixonadas pelo Na Mira da Verdade. E há muito tempo, eles queriam ter um material físico ali do Na Mira da Verdade para poder estudar junto, entender, né, um pouco mais como faz para pesquisar mais a fundo da Bíblia. E esse material, como é que chegou essa proposta para você, para criar a revista Na Mira da Verdade? E como foi a produção desse material também, através dos temas ali? Pois olha, a Novo Tempo propôs, né, fazer esse guia de estudos. Eu não estava... eu apresento Na Mira na segunda noite e na quarta noite o espanhol. Então, hoje eu trabalho para Novo Tempo nesses programas, não trabalho aqui mais de forma integral, mas aí, mesmo eu tendo outro trabalho em casa, no meu escritório, eu separei umas horas. Não, vou separar umas horas, já que a Novo Tempo precisa desse estudo, e vou fazer. Aí eu separei dessas minhas horas, fiz o estudo, e nós pensamos em algumas doutrinas estratégicas. E pensamos o seguinte, vamos pegar aí algumas doutrinas estratégicas e abordar os textos difíceis dessas doutrinas. Só que o que eu abordei na revista foram alguns dos principais. O projeto inicial
era para abordar pelo menos uns 80, 90 textos difíceis. E aí nós abordamos cerca de 40. Então foi a metade do projeto original. Só que não teria como realmente, por causa de espaço. E a Novo Tempo, bondosamente, já me cedeu mais espaço para fazer. Então, por exemplo, eu fiz uma lição sobre a divindade de Cristo e peguei os principais textos que são usados contra a divindade de Cristo. E expliquei-os contextualmente. A lei de Deus. Peguei os principais textos contra a lei e expliquei-os contextualmente. Sábado, fiz a mesma coisa. Imortalidade da alma, inferno eterno, dom de línguas, alimentos imundos. Quais são os principais textos usados? E depois volta de Jesus. Então tem alguns textos ali que os ateus dizem que Jesus errou quando predisse a volta dele e textos que irmãos sinceros creem falar de um arrebatamento secreto. Então nós contextualizamos todos esses textos, Abinal, para o telespectador perceber uma coisa muito importante. Não podemos estudar a Bíblia de qualquer jeito ou tirarmos conclusões de versos isolados. Pô, eu sempre dou uma ilustração, Abinal. Se eu receber de um professor universitário uma tarefa de fazer uma resenha crítica de um capítulo de um livro e eu ler só uma linha do que o autor escreveu, eu vou tirar um 0, bem redondo mesmo e com vontade. Então a Bíblia é a mesma forma, eu não posso entendê-la lendo um verso isolado. Para eu entender o pensamento do autor, eu tenho que ler aquilo de forma contextualizada. E no curso nós ensinamos algo sobre isso. Perfeito, perfeito. Agora aqui, professor, o Tito, ele sempre, ao longo desses quase 16 anos aí, sempre tentou te colocar na mira da verdade ali, com uma pergunta que você não pudesse responder. E ele falou que ao longo desses 16 anos, quase 16 anos, não aconteceu isso. Agora eu quero ver, professor. Vou te colocar na mira porque alguns telespectadores, eles gravaram pra gente aqui algumas perguntas e o professor Leandro Quadros vai responder pra gente agora. Se prepara, professor. Tem alguma Bíblia aqui? Tem Bíblia ali, né? Mas ele precisa? Pois é, talvez... Não, acho que tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. É verdade, né? Mas aqui, ó, vamos já trazer a primeira e já ver qual que é essa primeira pergunta que chega por aqui. Pode soltar. Meu nome é Cleiton e eu tenho uma dúvida em relação a Santa Maria. Se ela, depois que ela teve Jesus Cristo, se ela teve filho com o esposo dela. Tá aí, Maria teve ou não teve filhos com José? Ou, como alguns acreditam, ela permaneceu virgem, só teve Jesus, não teve relação com seu esposo José? E aí, professor, a Bíblia Muito fala... Muito boa pergunta. Em primeiro lugar, eu quero dizer para o nosso querido telespectador católico que o fato de não crermos na perpétua virgindade de Maria em nada desmerece a mãe de Jesus como uma pessoa escolhida por Deus para abrigar no seu ventre a segunda pessoa da Trindade. Então, isso não a torna menos especial do que ela é. Então, isso é um ponto importante. Em Mateus 1,25 diz o seguinte: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Aqui, conhecer é ter relações sexuais. A Nova Versão Internacional e outras traduções modernas têm traduzido assim. Então, o que o texto fala? Que enquanto Jesus não nasceu, José não teve relações sexuais com ela, mas após isso, ele teve uma vida conjugal com ela normal. Então, esse é o primeiro ponto. Certo. Ela não foi perpetuamente virgem e isso não afeta uma vírgula na importância dela como pessoa e do chamado dela. Agora, sobre os irmãos de Jesus, aqui há um debate entre protestantes e católicos que não tem fim, mas é mais provável realmente, e aqui eu estou em acordo com os irmãos católicos, é mais provável que os irmãos de Jesus tenham sido filhos de José de um primeiro matrimônio, mesmo que ele tenha tido uma vida sexual normal com a sua esposa. Por que nós deduzimos isso? Entre outros textos, aqui, ó, em João 19, 25 a 27, eu não vou ler por causa do tempo,
nós vemos que Jesus confia os cuidados da mãe dele a João. E Jesus estava na cruz. Olha a inteligência emocional dele, né? Com dor, ele se preocupa com o outro. E aí ele fala assim para Maria, mulher, eis aqui o teu filho. E para ele, olha aqui, ó, eis aqui a sua mãe. E a partir dali, ele tomou ela para cuidar ela em casa. Então, se fossem irmãos de Jesus por parte também de Maria, é muito difícil imaginarmos ele confiando os cuidados da mãe para outra pessoa. Não é? Verdade. Interessante. Muito bom. Vamos a mais um na Mira da Verdade, aqui na tela. Nós fomos às ruas para ouvir o povo. Olha o garotinho aí. Eu sou José Pietro e a minha pergunta é: como que eu faço para ir para o céu? Ó, que bonitinho. fofo. As perguntas das crianças são sempre as melhores, né? Verdade. Sinceras. João Pietro? É. Né? João Pietro. Olha, a resposta, vou dar para você, tem tantos textos, mas esta aqui, ó, João 3,36, diz assim, ó: por isso quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse texto fala que um dia a ira de Deus vai se manifestar contra o mal e o pecado. Só que aquele que crê em Jesus, a justiça, Pietro, de Jesus é transferida para o pecador. Então, quando a justiça de Cristo é transferida a nós pela fé, nós somos libertos da ira de Deus sobre o mal. Então, creia em Jesus, tenha Ele como seu Salvador pessoal, siga a sua palavra e você estará salvo, se você não desistir de Jesus. Então, é crer em Jesus, tê-lo como Salvador e como Senhor da sua vida. Perfeito, tá aí. Vamos com mais uma agora, professor Leandro Quadros. Vamos lá, como diz rapaz. o Tito, né? Sempre vem aqui, ó. Essa próxima aí, professor. Pergunta capciosa. Perguntinha capciosa aqui, ó, professor Leandro Quadros. Vamos lá. Boa tarde, seu Leandro. Eu queria saber do senhor se o senhor acredita nas aparições de Jacareí em São Paulo. Já faz 33 anos que se encontra aqui no Campo Grande e muitos números de curas com a água da fonte de São José, Sagrado Coração de Jesus e da Rainha Mensageira da Paz. São 190 países que já alcançou aqui nas aparições. O senhor acredita que elas são verdadeiras e são as últimas que estão sendo dadas para a humanidade? E agora, professor, algumas aparições, algumas curas vindo através dessas aparições aí. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? E agora, hein? E agora, olha, aqui para explicarmos esse assunto, né, várias doutrinas bíblicas estão envolvidas, e eu vou explicar brevemente aqui o contexto. A primeira pergunta que devemos fazer: essas curas podem existir ou não? Com certeza. Essas aparições também? Com certeza. Há aparições, há curas sobrenaturais, mas a pergunta que devemos fazer é: primeiro, toda a cura, todo o sobrenatural vem de Deus? Essa é a primeira pergunta a responder. Segunda pergunta: a Bíblia ensina que os mortos estão conscientes para que os santos possam interceder por mim? E terceira pergunta: a Bíblia ensina que alguém mais além de Jesus pode interceder por mim? Então eu vou responder essas três perguntas brevemente. A primeira podem acontecer coisas sobrenaturais sem a atuação de Deus? A resposta é sim. Em Mateus 7, 21 a 23, Jesus diz que existirá no juízo final um grupo de pessoas, Abinal, que vai perder a salvação, mesmo tendo curado em nome de Jesus, profetizado em nome de Jesus e expelido demônios em nome de Jesus. Isso indica que nem todo sobrenatural, por mais que traga bons resultados, vem de Deus. Por quê? Porque 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz que Satanás ele se transforma em anjo de luz. E Apocalipse 16, 14 fala que ele pode fazer milagres. Então Satanás ele faz milagres para prender a pessoa numa crença errada ou num sistema religioso que esteja equivocado, porque aí essa pessoa não tem toda a luz que ela pode ter sobre a verdade. Então é estratégico isso que ele faz. Segunda pergunta: a Bíblia ensina que os mortos estão conscientes para poder interceder por outros? A resposta é não.
Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, entre outros textos, diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E diz também que eles não sentem amor, ódio e inveja e não têm parte em coisa alguma do que acontece aqui no nosso mundo. Então, se o morto está inconsciente, como que ele pode ouvir uma oração minha e me atender? E terceiro, a Bíblia ensina outro intercessor além de Jesus? Não. 1 Timóteo 1, 2 a 5 diz que Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos, porque foi Ele quem deu a sua vida por nós. Como Ele tem dupla natureza, com a divindade dele, Ele aproxima Deus de nós, e com a humanidade dele, Ele nos aproxima de Deus, só Ele tem os requisitos necessários para interceder por nós. Então eu diria para essa sincera telespectadora, creio sim que essas aparições podem acontecer, curas, mas infelizmente elas não vêm de Deus por causa desses fatos bíblicos que eu apresentei aqui para você. Mas Deus entende as necessidades das pessoas, Ele entende que essas pessoas são sinceras e Ele está guiando-as e vai guiá-las na compreensão dessa verdade. Perfeito. E tá aqui, ó, a revista Na Mira da Verdade para você aí de casa que quer entender um pouco mais, quer estudar mais a fundo sobre temas da Bíblia como esse, né? A verdade sobre os mortos, né? O que acontece com eles. Quer saber mais sobre o dom de línguas? Quer saber mais sobre, dentre vários outros temas aí também? Tá aqui, ó, Na Mira da Verdade. O melhor de tudo, chega de graça na sua casa. Tem que pedir agora, Abinão. Agora, né? Agora, a equipe tá ali à sua espera para você pedir agora mesmo. Boa. E, ó, você não vai precisar pagar nada, porque os Anjos da Esperança já pagaram para você receber, tá bom? Então, entre em contato com a gente agora. Telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Não deixa para depois, que pode bater o arrependimento, né? Podia ter pedido, não pedir, aí agora. Agora, né? Não tem muito o que fazer, peça. Pela quantidade de revista, Abinel, que está saindo, mais impressões serão de ser feitas e você pode ter que esperar. Então, para você não esperar, liga agora mesmo. 0 operadora 12 2127 3121 e garante a sua revista. Perfeito. Professor, obrigado, hein? Prazeraço. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe. Amém. Você também continue sendo usado por Deus aí. E você de casa continue acompanhando Na Mira da Verdade todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas, né? 8 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo e em espanhol. Quer ouvir o professor Leandro Quadros falando em espanhol também, né? Então assista aí às quartas-feiras pelo YouTube da TV Novo Tempo. Olha, professor, tá gostoso o bolo, eu vou ter que voltar para lá. Pode continuar comendo aí, viu? Tá bom, meu amigo. Eu vou levar o meu. E você doido para ficar aí comendo também. Mas eu vou levar o meu bolinho. Obrigada, Leandro. Vou comer também, viu? Próximo. Bom programa. Obrigado. Vamos de interação, joga na tela enquanto o Abinal come. O Leandro continua ali também comendo o bolinho dele. Meu filho está preso desde os 23 anos de idade. No começo, eu me comunicava com ele por meio de cartas. Hoje ele tem quase 50 e já não nos falamos mais, nem por telefone. Dos 7 filhos que tenho, ele foi o único que seguiu um caminho equivocado. Não sei se o verei mais antes de eu falecer, porque já sou idosa. Até hoje não sei onde falhei. Ontem nós falamos aqui, Rosângela, sobre a culpa materna, né? Aqui ela aparece estampada em letras imensas de uma mãe que até hoje se pergunta onde foi que eu errei. Esta é uma cobrança, né? Sempre. Onde eu falhei, o que eu fiz, o que eu não poderia ter feito. Mas quando nós estamos falando sobre adolescentes, sobre comportamentos que não são aceitáveis socialmente falando, a gente precisa sempre entender que nós estamos falando de um indivíduo. Então, a cobrança intensa sobre uma mãe, a cobrança intensa sobre um pai, não nos permite refletir naquele caminho que eu posso buscar ainda hoje. Principalmente quando nós estamos falando, por exemplo, estou com meu filho adolescente, ele está cumprindo medidas, eu faço o que agora? A gente precisa revisitar, sim. Esse é o primeiro ponto. Precisamos revisitar qual foi a jornada e pensar algo de suma importância. Existe na adolescência uma janela de oportunidades para mudanças. Então, quando a gente faz essa revista, quando a gente pensa em todo o processo de aprendizagem, como que foi os relacionamentos, a gente pode modificá-lo ainda. Então, eu imagino a dor, e nós estamos falando de dores, nós estamos falando de perdas,
mas também estamos falando de caminhos que podem ser modificados, sim, não importa a idade. Então, talvez ela não tenha neste olhar uma expectativa, porque também existe muita dor interna. E ao que parece, ela perdeu contato, né? Perdeu contato. Ele está preso já há muitos anos, ela não tem contato com esse filho. Essa dor, então, é marcante, porque de 7 filhos, porque de 7 filhos, esse filho se desgarrou, digamos, mas é olhar para que os outros filhos, aqui parece, tenham dado certo, pelo menos não estão presos, né? Você não falou sobre eles. Mas não é uma mãe que pode dizer, fui mãe de 7, nenhum deu certo. Agora, esse indivíduo, seguindo essa linha de raciocínio da Rosângela, absolutamente real, fica aí para a gente sentir com você a dor de não ter contato com esse filho. Acho que isso pega pesado para uma mãe. Será que eu vou morrer sem ver meu filho de novo, sem ter contato com ele de novo? Acho que esse aqui é o drama maior e que o nosso coração se une ao seu. Que Deus possibilite esse reencontro entre vocês dois. Se nós não entendemos bem a história, fica aqui para que você possa mandar mais uma mensagem para a gente. Mas é assim, né? Amores, pausa. A gente vai até com o coração assim apertadinho, pensando na dor dessa mãe e tantas outras. Mas a gente já volta com a Rosângela para a gente continuar ouvindo você, inclusive, as suas interações. Até já. O programa de hoje tá que tá, hein? Já tivemos aqui participações, interações, na mira da verdade, né? Entregando muitos materiais, revistas. Muita gente ligou, viu? E você, já ligou pedindo a sua revista Na Mira da Verdade? Não pediu? Então peça 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Peça agora mesmo e já receba em breve a sua revista Na Mira da Verdade, tá bom? Hora de trazer mais uma vez para cá nosso amigo Lucas Nascimento com mais informações e interações também. Pessoal que mandou interação aí pelo canal do YouTube, né, Lucas? É isso aí, de volta aqui, sempre muito bom estar juntinho com vocês e com você também, de casa sempre presente com a gente. E também o pessoal que está lá pelo YouTube acompanhando a gente, comentando, fazendo as perguntas. Lembrando, se você... tô no meio da rua aqui, tô fazendo alguma coisa, tô em um outro local, não tô com a TV ligada. Se você conseguir acompanhar pelo YouTube, também é possível. É só você colocar lá Novo Tempo ao vivo e acompanha aqui de segunda a quinta, às 2h30 da tarde, o Entre Família, tá certo? Olha só, teve gente que comentou, mandou mensagem por aqui, inclusive uma delas eu quero destacar, que foi a Maria Batista. Ela falou um pouco sobre a adolescência dela e depois também falou sobre a do filho. Ela falou o seguinte, mandou boa tarde para vocês, falou que gostou bastante do programa, tá curtindo por lá. Ela falou, eu mal lembro da minha adolescência, morava no interior do Pernambuco e com 17 anos foi para o Rio de Janeiro ser babá, porque a família era muito humilde. E ela falou que hoje ela tem um filho de 18 anos que não deu nenhum tipo de trabalho e que esse ano ele foi para o NASP, que é um dos colégios da Igreja Adventista, e está estudando por lá, fazer teologia, pois ele entendeu que esse era um chamado do Senhor. Então ela compartilha um pouco sobre isso também. E agradecer, logicamente, você que também mandou mensagem, contribuiu ali, falou um pouco sobre isso. Sempre muito bom também ter o seu carinho aí do outro lado. O pessoal sempre está juntinho com a gente, mandando mensagem, acompanhando o Entre Família. Só que antes de eu ir embora, eu quero aproveitar esse momento, senão a coisa vai ficar ruim para mim. Quero mandar um beijo para minha mãe. Hoje é aniversário dela, Dona Rose, completando aniversário. Mãe, te amo demais, viu? A gente conversou por ligação, conversou bastante. Muito obrigado por tudo, que o Senhor continue te abençoando e dando muitos anos de vida. Que legal, beijo para ela, Dona Rose. Rose, Dona Rose, beijos, parabéns. A Silvinha também, esposa do Cris Magalhães. Fazendo aniversário. Tá fazendo aniversário hoje, que tá gravidinha, né? Grávida mãe do José. Já tem o Davi e agora o José, que bênção, né? Lucas, obrigado, hein? E até parabéns mais, à Dona Rose por criar esse filho tão especial aí, inteligente, fez essa matéria, ficou muito boa, viu, Lucas? Parabéns. Né? Ficou incrível a matéria que ele fez. Beijo, Rose. Deus te abençoe muitíssimo, querida. Um abraço. Valeu, Luquinhas. Interações chegando para cá, você manda e a gente obedece jogando na tela para ouvir você sobre o assunto proposto para hoje. Delinquência na adolescência. Ana Paula Maia, de São Paulo, diz: meu maior temor é meu filho ser delinquente. Estou acompanhando o programa e refletindo sobre o assunto. Meu filho é pequeno ainda, tem 4 anos de idade, mas percebo que o caráter dele já está sendo formado. Porque de fato está, né? É formado nessa fase mesmo. Como evitar a delinquência? Obrigada, Ana. Olha, que interessante, né? Primeiro que assim, desde quando está na nossa barriga, já está sendo formado no sentido de moral, no sentido das percepções.
Então, tudo que uma criança, isso é muito sério, tudo que uma criança sente, tudo que uma criança vivencia, vai ser exposto na adolescência. Então, nisso a gente não pode ter dúvidas. O que acontece? Existem algumas estratégias, alguns mecanismos que a gente precisa se atentar. Quando são pequenos, nós temos que ensinar as coisas básicas. Parece tão óbvio, mas não é. Então, eu preciso ensinar a esperar. A criança não nasce esperando as coisas. A criança não nasce entendendo, compreendendo o que é a vida. Então, tudo isso é função daqueles que cuidam, daqueles que estão com a criança. Então, nós precisamos ensinar a criança a esperar a vez, a controlar a raiva, mas entender que a raiva é importante. Então, são necessidades básicas das crianças que os pais, que os adultos precisam estar atentos. Agora, tem uma questão. Quando a gente pensa em comportamentos que não são adequados, a gente já precisa ter esse olhar em qualquer idade. Preciso saber, poxa, ele está respondendo, isso faz parte da idade? Isso para mim é a coisa-chave. Faz parte da idade? Olha, meu filho está com 6 anos, ele já está numa fase que ele está tão mais introspectivo, ele está mais na dele, ou ele está há 8 anos, que é a idade da internalização da moral. O meu filho já está começando, minha filha já está começando a falar um palavrão e aqui em casa ninguém fala. A gente vai começar a entender que cada fase demanda um cuidado e uma interação maior. Então, nem tudo é comportamento inadequado. Nem tudo é desobediência, nem tudo é rebeldia, mas existem processos naturais. E o que eu vou fazer com esses processos naturais? Poxa, aqui em casa a gente tem os combinados. A gente não vai ficar falando palavrão, se a gente quebrou, a gente precisa consertar, questões práticas do dia a dia. Mas nós não podemos esquecer que nessas questões práticas, eu preciso lidar com este ser humano. Eu preciso que esse ser humano saiba se cuidar. Eu preciso me atentar às questões emocionais dessa criança e, ao mesmo tempo, fortalecer para que ela tenha mecanismos, a gente fala manejo e estratégias para lidar com as situações do dia a dia. Então, quando chega na fase da adolescência, há uma vulnerabilidade da gente. Esta é a fase. Então, assim, olha, com 4 anos eu estou trabalhando muito com a criança, mas ainda eu consigo aceitar alguns comportamentos. Não sei se isso acontece aí do outro ladinho da tela também. A gente vai se adaptando a alguns comportamentos da criança. Mas quando chega na adolescência, parece que aquele verso bíblico que Deus nos fez de uma maneira maravilhosa, parece que a gente esquece. Então, o que eu considerava que não era tão sério assim, na adolescência parece que até o respirar de um adolescente causa incômodo. Até o jeito que o adolescente anda vai causar incômodo, o jeito que ele esbarra nas coisas. Eu começo a não separar mais o que seria um comportamento que não é aceitável com aquilo que faça parte daquele período do neurodesenvolvimento. Qual o aspecto que seria, por exemplo, do neurodesenvolvimento ou desse período? A questão da linguagem, a questão da fala. Por exemplo, na adolescência, o adolescente ele está muito mais rápido na resposta. Já viram isso? Então, o adolescente ele está muito mais assim, discutindo, querendo que a justiça seja feita, querendo agora, eles começam a comparar com mais intensidade, porque alguns têm mais, outros têm menos. Começam a questionar as pertenças religiosas e aí a gente tem um outro conflito. Agora, se eles têm pessoas à volta para responder às perguntas deles, que deem atenção aos questionamentos deles, é um cenário. Mas se não tem, e o que dizer da ausência paterna, por exemplo? Há estudos que indicam que a maior parte dos presidiários não tiveram, a maior parte, não disse todos, não tiveram acesso a essa paternidade confiável. Por N fatores, muitos deles vão dizer que foram abandonados, que não conheceram o pai. Então a gente também vê aqui muitas mães participando, mas aí a produção diz, olha, tem um pai aqui que vai interagir com a gente. Então os pais, as mães, a família, todo mundo reunido para, de alguma maneira,
responder a isso que o filho traz, que seja ele por sua personalidade, por seus encontros lá fora, por suas descobertas. Tem alguns que têm uma natureza mais de combate desde pequenininhos. Isso existe. Então a gente está aqui falando de um modo em que talvez você pense, mas tem isso, tem aquilo, e tem isso aqui também. Um pai que já está por aqui com o filho a ponto de, tomar uma decisão drástica. Joga na tela. Ricardo Pereira, ele diz o seguinte: meu filho está nesse caminho de delinquência. Como pai, minha vontade é de mandar ele embora de casa, mas sei que pode ser muito pior. É difícil lidar, mas por conta do trabalho deixei muito de dar atenção para ele. Eu sinto muito. Então ele puxou essa culpa, parte dessa culpa para ele também, né? Dizendo aqui que... É um reconhecimento. Reconhecendo, né? De que faltou a presença dele. E o reflexo... Ok, eu tenho um reconhecimento, mas não posso ficar apenas neste reconhecimento. Então, quando eu falo estou a ponto de mandar embora de casa, a gente vai pensar em estratégias rápidas, mas que não são estratégias que vão resolver a situação. Então, quando a gente pensa, se for um adolescente, existem estratégias para trazer este adolescente. Porque se é uma janela de oportunidade, se é um período de vulnerabilidade, também é um período de grande potencialidade. O que, por exemplo, esse pai pode fazer? O que, por exemplo, esse pai poderia fazer? Eu preciso saber como que este meu adolescente, por que o meu adolescente está dessa forma? Eu posso, por exemplo, desenvolver a questão do pertencimento em casa. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que existem causas e consequências. Então, para toda ação, se este pai ou mãe pega a responsabilidade apenas para si, dizendo meu filho está dessa forma por minha causa, eu também não responsabilizo o outro. Então, filho, tudo bem, a causa é minha, eu vou ver o que eu faço agora. Não, o que a gente vai fazer? Esse adolescente, ele precisa ser responsabilizado, sim, pelas suas ações. A gente fala que é um período de vulnerabilidade, mas é um período de potencialidades. É um período em que tem uma descoberta do mundo muito intensa. E eu preciso me colocar neste. Agora, quais são as ferramentas que esse adolescente vai ter muitas vezes? É aquilo que ele aprendeu. Então, se eu estiver querendo algo, eu vou lá e pego do outro. Enfim, existem vários mecanismos. Agora, para um pai, para uma mãe que está em uma situação desta, pare tudo, pare mesmo. Este é o conselho. Pare de ficar tentando achar culpados, pare de tentar olhar para esse adolescente como se ele fosse este problema. Então, neste contexto, a gente perdeu a figura do filho. E aí é triste. Quando você perde a figura do filho como se fosse apenas um problemático que está no nosso meio, o meu cérebro não vai procurar estratégias de resolver o problema, não. A situação, não. Então, a gente para tudo, vamos recomeçar? Mas lembrando das consequências e a questão das escolhas e consequências. Isso desde a infância. Uau, que desafio, né? Obrigada, né? Viu? Obrigada. Uma coisa que eu faço e quando meu filho, às vezes, vejo que a gente está um pouquinho desconexo, às vezes, por conta do trabalho, uma coisa ou outra, que não estou tão presente ali, pego ele, saio, a gente vai tomar um açaí, a gente vai conversar, a gente vai dar um passeiozinho. E é tão gostoso isso, é diferente, ele volta dizendo, pai, que tarde gostosa que a gente teve, melhor dia da minha vida. Ele tem 11 anos, né? Às vezes ele fala, melhor dia da minha vida, a gente sai, dá risada, né? E é muito bom mesmo isso. Então, fica aqui a nossa gratidão aos Anjos da Esperança, nos proporcionando mais um programa tão especial como esse. Agradecendo a você também, Rosângela, obrigado por estar com a gente, tá? Eu penso que a gente precisa se voltar ao aprendizado com Jesus. Se você olhar para todas as histórias relatadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, você vai ver que em alguns momentos Jesus Cristo falou a multidões, mas quando ele precisava tratar de algo em específico que se relacionava com a vida, com a história de alguém, ele falava diretamente a ela, muitas vezes sozinho. Ele se importava com uma única pessoa. Se nós pensarmos que muitos de nós estamos adoecidos por nos desconectarmos, por nos afastarmos, por perdermos de vista, esse pai quando diz, eu trabalhei muito, eu não vi meu filho, eu não enxerguei meu filho crescendo. É para você parar e pensar e todos nós refletirmos sobre como é que a gente faz esse caminho de volta. Eu vou, a partir de hoje, me propor a me relacionar intimamente.
Porque estes que ficaram para trás, estes que seguiram o caminho da delinquência, estes que estão perdidos, eles vão precisar ser encontrados. E não somos nós que vamos buscar a ovelha perdida. Se fôssemos donos de muitas ovelhas, não iríamos buscar esta uma? Jesus Cristo nos propôs essa reflexão. Então, pai, mães, o único caminho que nós temos para trazer nossos filhos para nós, ou nem permitirmos que eles tomem um caminho tão contrário ao propósito de viver feliz, de viver bem, é nós mantermos ao máximo essa conexão de coração a coração. Essa presença, esse olho no olho, assim como Jesus Cristo fazia quando ele encontrou um que parece ter vivido uma vida de delinquente, aquele homem que chegou aleijado, levado pelos seus amigos. Tinha gente se importando em trazê-lo de volta e ele foi curado. Me parece que aquele homem que ficou 38 anos aleijado também anteriormente viveu alguma vida de delinquência, porque Jesus, em outro momento, vai dizer a ele: cuidado para que não te aconteça coisa pior, depois de tê-lo curado. Mas Jesus Cristo, em um e outro, a cada deles individualmente, foi dando a eles a expectativa ou a perspectiva de um tempo novo, de uma vida de esperança. Não desista do seu filho, não desista dos que estão aos nossos olhos perdidos, porque sabe de uma coisa? Eles se perderam em algum momento do amor. Talvez hoje esse menino e outros sejam famintos de amor. E se nós não oferecermos a eles amor, a droga vai tentar substituir. O crime vai dar aquela adrenalina para substituir. Eles vão buscar alguma coisa até mesmo para chamar a sua atenção. Seja pai e mãe segundo o Espírito de Cristo. Se importe, olhe nos olhos e não perca a oportunidade de dizer: eu amo você. Porque se o amor não salvar, nada mais terá poder para tal. Que Deus abençoe você nos seus desafios. Que Jesus esteja e está com você. E amanhã nós vamos falar aqui no programa sobre o poder da oração, coisa que muitas mães e pais fazem orando pelos seus filhos. Esse é o tema de amanhã, o poder da oração. Oração importante essa, né? Dos pais pelos filhos. Tem Vida e Saúde também, continuando por aqui nessa programação toda especial do Vida e Saúde, falando sobre criados para o movimento. Não perca, hein? Coladinho com a gente aqui, Vida e Saúde. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, por aqui na telinha da Novo Tempo. Beijo, obrigado, Anjos amores, da obrigada, Esperança. Anjos da Esperança. Obrigada por proporcionar isso aqui tudo. Beijo.